Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ver aqui propriedades operatórias do logaritmo, dando sequência à nossa matéria aí do logaritmo de um produto. É a primeira propriedade que a gente vai ver. O logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores tomados na mesma base. Essa daqui é a definição que o livro de vocês dá. Mas o que significa isso? A gente pode entender como logaritmo de b vezes c na base A. Como que a gente interpreta todo esse logaritmo aqui? Eu posso pegar os valores dos logaritmandos que estão multiplicando e transformar essa multiplicação dos logaritmandos em uma soma de dois logaritmos com a mesma base, sendo os meus logaritmandos os valores que estavam multiplicando aqui antes. E ainda lembrando que os valores b, c e a, todos eles têm que ser maior que zero e ainda o a tem que ser diferente de 1. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Logaritmo de 6. Logaritmo de 6, eu consigo pegar o número 6 e consigo fatorar ele. O 6 fatorado eu posso escrever como 2 vezes 3. Essa fatoração aqui, olha, esse 2 vezes 3 eu consigo fazer e aplicar essa propriedade aqui, logaritmo de um produto. A base, nesse caso, quando eu não escrevo a base, ela é 10. Então, o que eu vou fazer aqui é escrever esses dois valores como uma soma de dois logaritmos, onde meus dois logaritmandos vão ser os próprios valores que já estão multiplicando aqui. Então, o logaritmo de 6 eu consigo escrever como logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Lembrando que todos esses logaritmos aqui têm a mesma base. Um segundo exemplo é, vamos pegar o número 42 aí, ó, logaritmo de 42. Se a gente vai fatorar o 42, a gente consegue os seguintes valores. 2 vezes 3 vezes 7. Todos eles logaritmandos. E aplicando essa propriedade de logaritmo de um produto, a gente vai conseguir separar esses valores em uma soma de logaritmos, onde os logaritmandos vão ser separados aqui, olha, mantendo em cada um desses logaritmos a mesma base. Então, nesse caso, olha, o logaritmo de 42 ele vai poder ser escrito como log de 2 mais log de 3 mais log de 7. Um outro exemplo é o logaritmo de 50. Fatorando o número 50, a gente vai obter 2 vezes 5 vezes 5. Se eu aplicar a propriedade do logaritmo de um produto, eu vou obter a seguinte soma de logaritmos. Olha, logaritmo de 50, então eu vou poder escrever como o quê? Logaritmo de 2 mais logaritmo de 5 mais logaritmo de 5. Ou ainda, eu posso fazer da seguinte forma, logaritmo de 50. Vamos pensar então numa multiplicação, ao invés de fatorar o número, vamos pensar numa multiplicação de dois números ou mais que dê o resultado 50. 5 vezes 10 é uma multiplicação onde o resultado é 50, correto? O que eu vou fazer aqui então é aplicar a propriedade do logaritmo de um produto. Então, se eu sei que 5 vezes 10 eram os meus logaritmandos, eu consigo separar os meus logaritmandos aqui com uma soma de dois outros logaritmos. Lembrando que em todos esses casos eu tenho que manter a mesma base do logaritmo original. Nesse caso aqui, olha, os três valores aqui, os três logaritmos, eles são base 10, então eu mantive a base 10 em todos esses casos aqui, ok? A segunda propriedade é logaritmo de um quociente. O livro de vocês define o seguinte, logaritmo de um quociente é igual ao logaritmo do dividendo menos o logaritmo do divisor, tomados na mesma base. Mais uma vez, a gente tem essa seguinte expressão aqui, olha, tomados na mesma base. Isso significa que a gente vai sempre manter a base na hora de fazer essa separação dos logaritmandos aqui. Então, quando a gente tem um logaritmo, onde no logaritmando a gente tem uma fração ou uma divisão, eu consigo fazer essa fração e essa divisão aqui em outros dois logaritmos, separando esses meus dois logaritmandos também, só que agora, por ser uma divisão, eu vou ter uma subtração, então, aqui de dois logaritmos de mesma base, pegando esses dois logaritmandos aqui. Lembrando, mais uma vez, que os valores de B, C e A, eles têm que ser maiores que zero, e ainda o valor de A ele tem que ser diferente de 1. Vamos aos exemplos aqui.
a gente tem o primeiro exemplo aqui que é logaritmo de 5/3 na base 10. Então, aplicando a propriedade de logaritmo de um quociente, eu vou ter que separar esses meus dois logaritmandos aqui, o 5 e o 3, em uma subtração de logaritmos de mesma base. Então, olha, aqui o meu numerador ele fica sendo o meu primeiro logaritmo e o meu denominador ele vai ficar sendo o meu segundo logaritmo. Então, fica aqui como resultado log de 5 menos log de 3. E, mais uma vez, mantive a mesma base nesses dois casos aí. Um segundo exemplo é logaritmo de 6 dividido por 7, tudo na base 10. Então, esse valor aqui, olha, eu consigo escrever ele como um logaritmo de 2 vezes 3, já resolvendo aqui, olha, o 6, pegando a propriedade do logaritmo de um produto, eu consigo transformar esse 6 numa multiplicação de 2 vezes 3, menos o valor aqui, olha, logaritmo de quem? De 7, do meu denominador, mais uma vez mantendo sempre a mesma base nos dois casos. E essa multiplicação aqui, olha, 2 vezes 3, eu consigo transformar ela numa soma de dois outros logaritmos também de mesma base. Então, como resultado final, o logaritmo de 6 dividido por 7, eu posso escrever ele como logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 menos logaritmo de 7. Um outro caso, uma outra propriedade que a gente tem é o logaritmo de uma potência. A definição que o livro de vocês dá é a seguinte: o logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base dessa potência. Então, vamos tentar interpretar isso aqui. O logaritmo de b elevado a n na base a, ela pode ser escrito como n vezes logaritmo de b na base a, tendo os valores a e b maiores que zero, e ainda o valor a tem que ser diferente de 1. E n ele tem que ser um número real qualquer. Vamos aos exemplos aqui. O logaritmo de 8. Se eu fatorar o número 8 aqui, olha, eu consigo obter o logaritmo de 2 vezes 2 vezes 2. Toda essa multiplicação aqui, eu posso transformar ela em uma potência. Vai ficar logaritmo de 2 ao cubo, porque 2 ao cubo dá 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu expoente e vou transferir ele para frente do meu logaritmo, multiplicando ele. Então, olha, esse 3 aqui do meu expoente, mais uma vez, ele passa para frente do meu logaritmo, multiplicando todo ele. Então, o logaritmo de 8 ele pode ser escrito como 3 vezes logaritmo de 2. Mais uma vez, mantendo sempre a mesma base do logaritmo inicial. Um segundo exemplo seria que, olha, o logaritmo de 12. O logaritmo de 12 eu consigo fatorar ele, eu obtenho 2 vezes 2 vezes 3. Esses valores aqui, olha, 2 vezes 2, eu consigo escrever eles em uma potência, não consigo? Consigo colocar eles como 2 ao quadrado, isso tudo ainda vezes 3. Aqui, primeiro, vamos aplicar a propriedade de logaritmo de um produto. A gente tem uma multiplicação aqui. Então, essa multiplicação eu vou separar ela em dois outros logaritmos, somando. Então, olha, fica logaritmo de 2 ao quadrado mais logaritmo de 3. Só que esse logaritmo de 2 ao quadrado, eu consigo aplicar a propriedade de logaritmo de uma potência, onde esse meu expoente aqui, esse aqui, olha, ele vai passar para frente do meu logaritmo, multiplicando todo ele. Então, o 2, que era o meu expoente, ele vira um valor que está multiplicando todo o logaritmo de 2, ainda somando com o logaritmo de 3. Então, o logaritmo de 12, logaritmo de 12, eu posso escrever ele como 2 vezes logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Ainda um outro exemplo, logaritmo de 7 sobre 18. Primeira coisa, eu tenho uma divisão aqui, então eu vou ter que transformar essa divisão baseada na segunda propriedade que a gente viu, que é a propriedade do logaritmo de um quociente. A gente vai transformar essa divisão em uma subtração aqui de dois outros logaritmos, sendo logaritmo de 7 menos logaritmo de 18. Mais uma vez, mantendo sempre a mesma base nos dois casos. O 18, eu consigo fatorar o 18. Vamos pegar aqui, olha. Então, isso aqui eu consigo escrever como logaritmo de 7, não dá para reduzir isso aqui mais, menos logaritmo de 2 vezes 3 ao quadrado. Já fazendo de forma direta aqui, já obtenho 3 ao quadrado ali.
Então, aqui a gente consegue aplicar a primeira propriedade, que é a propriedade do logaritmo de um produto. Então, eu vou transformar todo esse valor aqui, olha, o logaritmo de 2 vezes 3 ao quadrado, em logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 ao quadrado. Lembrando outra coisa, o logaritmo de 7 eu só estou copiando ele aqui por enquanto. E esse sinal de menos aqui, olha, até então era só para um logaritmo, como eu separei esses dois logaritmos aqui, para transformar em logaritmo de 2 mais logaritmo de 3 ao quadrado, esse sinal de menos ele continua, só que dessa vez para todo esse termo aqui. Que até então esse termo todo era quem? Era o logaritmo de 18. Só que aqui, olha, eu tenho o logaritmo de 3 ao quadrado. Esse quadrado aqui eu consigo pegar ele e passar ele para frente do meu logaritmo. Ele muda de expoente para um valor real que multiplica o logaritmo. Então, o logaritmo de 7 sobre 18, eu posso escrever ele como logaritmo de 7 menos, abre parênteses, logaritmo de 2 mais 2 vezes logaritmo de 3. E por último, a gente tem a mudança de base. Então, mais uma vez, pegando a definição que o livro de vocês dá, algumas orientações que o livro de vocês dá, é o seguinte: admitindo uma base C, tal que C seja maior que 0 e diferente de 1, temos, quando a gente tem um logaritmo lá com dois valores diferentes, de B e A, sendo valores diferentes, eu consigo transformar esse logaritmo aqui em uma divisão de dois outros logaritmos, sendo C um outro valor qualquer e B e A mantendo a ordem que já estava aqui. O A ele fica no denominador e o meu logaritmando aqui ele fica no meu numerador. Então, olha, eu poderia interpretar também da seguinte forma: o logaritmo de B na base A, o A já está na parte de baixo, ele mantém na parte de baixo. O B está mais em cima que o A, então ele vai ficar na parte de cima. Então, essa fração eu vou ter um logaritmo sendo o meu logaritmando, o mesmo logaritmando do meu anterior aqui, e minha base sendo a parte de baixo aqui da minha mudança de base. E com os valores B e A sendo maiores que 0, A diferente de 1, C também maior que 0 e ainda C diferente de 1. Vamos pegar um exemplo aqui, olha. Quando eu tenho logaritmo de 2 na base 5, são dois valores diferentes, eu consigo escrever esse logaritmo em uma divisão, onde eu vou escrever o logaritmo de 2 e o logaritmo de 5. Coloquei os dois logaritmos, olha, em qual base? Em base 10. Mais uma vez, se eu não escrevo nada, significa que a base é 10. Então, eu escrevi esse logaritmo 2 na base 5 em uma divisão de logaritmo 2 dividido por logaritmo 5. Lembrando que o meu logaritmando que estava aqui na parte de cima estava mais alto que o 5, o logaritmo de 2 ele vai ficar na parte de cima então. E o que restou, o 5, ele vai ficar na parte de baixo. Um outro exemplo aqui, olha, o logaritmo de 21 na base 3. Eu posso escrever ele como o quê? Logaritmo de 21 sobre o logaritmo de 3, os dois na base 10, um valor diferente do que já estava aqui. Eu posso escrever dessa forma aqui então. Vou pegar alguns exemplos para vocês tentarem entender melhor essas propriedades operatórias aqui do logaritmo. Vamos pegar o seguinte exemplo aí, olha. Se logaritmo de 2 vale 0,301, logaritmo de 3, 0,477, logaritmo de 5 igual a 0,698 e logaritmo de 7 igual a 0,845, utilize as propriedades operatórias e calcule cada um dos logaritmos abaixo. Então, vamos lá. O primeiro deles, logaritmo de 6. Lá, aquele foi o primeiro que a gente viu lá na propriedade do logaritmo de um produto. Como que eu vou resolver isso? Logaritmo de 6 aplicando a propriedade de logaritmo de um produto, olha, eu vou ter que transformar ele em quem? É uma multiplicação de 2 vezes 3, onde eu vou ter isso aqui, olha, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Mas espera aí, quanto que vale um logaritmo de 2? O exercício me deu, olha, logaritmo de 2 vale 0,301. Substitui nele aqui. Logaritmo de 3, quanto que vale isso? Logaritmo de 3 vale 0,477. Somando os dois valores dá 0,778, ou seja, o logaritmo de 6 vale 0,778. Segundo exemplo,
Logaritmo de 35. 35 eu também consigo fatorar ele e escrever numa multiplicação de 5 vezes 7. Então, aqui eu tenho logaritmo de 5 vezes 7, mais uma vez, aplicando a propriedade do logaritmo de um produto, a gente vai ter que esses dois logaritmandos aqui vão se transformar em uma soma. Logaritmo de 5 mais logaritmo de 7. Mais uma vez, lembrando que eu tenho que manter sempre a mesma base do meu logaritmo inicial. Nesse caso é 10, então ele vai manter 10 para todos os casos. Então, o logaritmo de 5, o exercício deu para a gente quanto que vale o logaritmo de 5. Da mesma forma que o logaritmo de 7. Vou só substituir os valores que o exercício me deu e vou somar os dois, dando um resultado final de 1,543. Um terceiro exemplo aqui, olha, logaritmo de 20. Logaritmo de 20, então eu consigo fatorar o 20 e escrever ele como logaritmo de 2 vezes 2 vezes 5. Aplicando a primeira propriedade lá, transformando toda essa multiplicação em uma soma de logaritmos. Eu vou ter logaritmo de 2 mais logaritmo de 2 mais logaritmo de 5. Substituindo os valores que o exercício já me deu aqui, de logaritmo de 2 e logaritmo de 5, eu vou obter essa soma aqui. E como resultado final dessa soma, eu vou ter o resultado de 1,3 para o logaritmo de 20. Mas a gente consegue resolver esse mesmo exercício de um outro jeito. Vamos ver aqui, olha, logaritmo de 20, eu posso escrever ele em forma de potência, dá 2 ao quadrado vezes 5. Vou aplicar aqui primeiro a propriedade de logaritmo de uma potência, onde eu vou separar esses dois logaritmandos em uma soma de dois logaritmos. Depois que eu fiz isso, eu vou aplicar o logaritmo de propriedade de uma potência, onde esse meu 2 aqui, olha, esse meu 2 sendo o expoente, eu vou passar ele para frente do meu logaritmo, multiplicando ele aqui, olha. Então, o resultado disso aqui dá 2 vezes o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 5. O que eu vou fazer aqui agora é substituir os valores de logaritmo de 2 e logaritmo de 5, que vai dar o quê? 2 vezes. O logaritmo de 2 é 0,301. Logaritmo de 5 é 0,698. Vou fazer essa multiplicação aqui primeiro. 2 vezes 0,301 dá 0,602 mais 0,698 deu quanto? 1,3. Também deu certo. Um outro jeito ainda de resolver o mesmo exercício é o seguinte. Se eu pegar o 20 e escrever ele numa multiplicação de dois valores ou mais que dê 20. Pensa aí, se eu pegar o 2 vezes 10, 2 vezes 10 dá 20, não dá? Então, vou pegar e escrever dessa forma aqui, olha, logaritmo de 2 vezes 10. Tudo isso eu vou pegar e separar aplicando a primeira propriedade lá do logaritmo, que é o logaritmo do produto. Então, vou pegar aqui, olha, logaritmo de 2 mais logaritmo de 10. O logaritmo de 2 vale quanto? 0,301 mais. O logaritmo de 10, por que deu 1? Aqui, a minha base não é 10? Quando a base do meu logaritmo e o meu logaritmando são iguais, isso aqui a gente já viu que tem uma regrinha para isso. Então, aqui quando a base do logaritmo e o logaritmando são iguais, o resultado aqui vai ser igual a 1. Então, 0,301 mais 1, eu tenho o resultado final como 1,301. Ah, Christian, mas olha só, você resolveu dois exercícios e os valores deram 1,3 neles. Agora aqui deu 1,301. Mas olha, se eu tampar isso aqui, eu chego no 1,3, não é? É só uma questão de arredondamento. Isso significa o quê? Que esse último que eu resolvi aqui, que deu a resposta como 1,301, significa que essa resposta é mais precisa, é mais exata do que essas outras duas que teve só uma casa decimal. Aqui eu tive 3 casas decimais e quanto mais casas decimais eu tiver, mais exata é a minha resposta. Vamos pegar então um próximo exemplo aqui agora. Logaritmo de 200. Como que eu posso escrever o logaritmo de 200? Vamos pensar o seguinte, vou utilizar o mesmo raciocínio lá do logaritmo de 20. Se eu pegar o 2 vezes 100, não dá 200? Então, o que eu vou fazer aqui é separar agora essa multiplicação, aplicando a primeira propriedade lá, a propriedade do logaritmo de um produto,
e onde essa propriedade eu vou conseguir separar esses meus dois logaritmandos em uma soma de dois logaritmos de mesma base que o primeiro exercício deu para a gente aí. Então, olha, logaritmo de 2 mais logaritmo de 100. Logaritmo de 2 o exercício já deu para a gente, que vale 0,301. Logaritmo de 100, eu consigo resolver ele. Resolvendo esse valor aqui, olha, mais uma vez, lembrando que isso daqui é base 10, tá, gente? Então, logaritmo de 100 dá como resposta 2. Somando esses dois valores aqui, eu chego na resposta lá de 2,301. Um outro exemplo é o logaritmo de 5 sobre 3. 5 sobre 3, então eu vou ter que aplicar a propriedade de... Pessoal, continuando aqui, então, olha, a gente tem aqui logaritmo de 5 sobre 3. Então, a gente tem o seguinte, que logaritmo de 5 menos logaritmo de 3, eu vou substituir os valores de logaritmo de 5 e logaritmo de 3 aqui, onde o exercício já deu para a gente esses dois valores. Substituir, resolvi e obtive o valor 0,221. Aqui eu apliquei a segunda propriedade operatória do logaritmo, propriedade de um quociente. Vamos para mais um exemplo aqui. Logaritmo de 6 sobre 7. Como que eu vou resolver isso aqui? Olha, mais uma vez, vou aplicar a segunda propriedade operatória, onde esse 6 aqui eu já transformei, já fatorei ele em 2 vezes 3, menos logaritmo de 7, né? Que eu vou separar essa divisão aqui numa subtração de dois logaritmos, conservando a base deles. Aqui a base 10, mantive a base 10 nos dois casos. Esse valor de logaritmo de 2 vezes 3, eu posso aplicar a primeira propriedade, onde eu vou separar os dois logaritmandos aqui numa soma. Vou ter o resultado como logaritmo de 2 mais logaritmo de 3, isso tudo ainda menos o valor de logaritmo de 7. Substituindo os valores que o exercício já deu para a gente e resolvendo, eu vou obter um resultado final de menos 0,067, ou menos 67 milésimos. Agora está quase acabando, gente. Não desiste de mim, não. Ó, vamos pegar aí o próximo exemplo. Quando a gente tem aqui, olha, logaritmo de 2 na base 5. O que eu posso fazer é transformar esse valor aqui em uma divisão de dois logaritmos, sendo uma base diferente desses dois valores aqui. Vou colocar como base 10. Uma dica que eu uso sempre que a gente for utilizar mudança de base no caso de logaritmo, vou ter dois valores provavelmente diferentes entre si. E o que eu vou fazer com isso? Vou pegar e criar uma divisão de dois logaritmos. A minha dica é o seguinte: coloca eles sempre em base 10, a menos que o exercício peça outra coisa. Se o exercício não pediu nada, não te orientou a fazer nada, coloca em base 10, tá? Agora o que a gente vai fazer aqui é resolver essa divisão aqui, olha. Logaritmo de 2 é 0,301, logaritmo de 5 é 0,698. Vou transformar os dois valores aqui em fração, resolvendo uma divisão de fração, onde eu vou conservar o primeiro termo e vou multiplicar pelo inverso do segundo. Simplifico esse 100 com esse 100 e obtenho 301 sobre 698, ou ainda realizando a divisão, eu vou obter o valor de 0,431. E por último, o último exemplo aqui, logaritmo de 21 na base 3. Seguindo também a mesma lógica lá da mudança de base, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: logaritmo de 21 na base 10, dividido por logaritmo de 3, também na base 10. O 21 eu consigo escrever ele numa multiplicação. 21, se eu fatorar ele, eu vou obter uma multiplicação de 3 vezes 7. Esse valor aqui, então, olha, eu posso transformar ele aplicando a primeira propriedade da potência, propriedade operatória de logaritmo, que é a propriedade do produto, do logaritmo de um produto. Eu vou transformar esse valor aqui em logaritmo de 3 mais logaritmo de 7. Ah, Christian, vai poder cortar então? Não podemos fazer isso porque aqui a gente tem uma soma.
A gente só pode fazer esses cortes, essas simplificações, caso haja também uma multiplicação aqui na parte de cima ou na parte de baixo. Se tivesse a multiplicação aqui, ó, logaritmo de 3 vezes logaritmo de 7, eu poderia simplificar esses dois logaritmos de 3. Mas como não tem multiplicação, tem soma, eu vou ter que somar para depois fazer a divisão. Substituindo os valores, então, que o exercício deu para a gente, eu vou obter os valores aqui, 0,477 mais 0,845, tudo dividido por 0,477. Somando os valores aqui da parte de cima e dividindo com o valor aqui da parte de baixo, eu vou obter o resultado final de 2,771. E, pessoal, então, para finalizar, eu sei que o vídeo já ficou grande, já passou dos 25 minutos aí. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Vocês vão resolver os exercícios 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26 do livro de vocês. Eles estão lá na página 170, ok? Então, gente, bons estudos e na próxima aula a gente tem a videoconferência. Não esquece, hein? Até mais.